apresentação que houve da Mata Santa Genebra, do licenciamento ambiental. Que fantástico! Pessoas assim, tivemos vários conselheiros que participaram, e a Tereza gravou. Se alguém quiser assistir, perdeu. Está no YouTube já. Já está no YouTube, maravilha. E olha, foi de altíssimo nível, pessoas realmente fantásticas. Então agradecemos muito ao doutor Meira, que nos facultou essas palestras sobre licenciamento ambiental. E vamos continuar com a pauta. Então, justificativas de ausência. Aí, Carlos, se tem alguma justificativa de ausência, por favor, você não tem. Vamos passar para a aprovação da ata da 201 reunião do Pleno. Colocar umas correções necessárias. Você conseguiu colocar, Francisco? Não conseguiu. Nós fizemos, ali na onde está Francisco, onde eu propus que fizesse uma ficha de análise das pessoas que vão se inscrever. Francisco, você vai ter que falar no microfone, porque essa ata é gravada e depois ela vai ser transcrita. Logo no comecinho, onde está escrito Francisco, olha, Francisco sugeriu que todos os membros macrozonas 3, tá, de preferência, tem que colocar, seria interessante, porque é uma forma da gente estar mais presente, né, para futuramente. Houve também uma votação entre o horário da mudança do início das reuniões, e também não consta na ata, então seria interessante constar isso, porque foi eleito que continuasse as 2 horas, né? O que eu tenho assim, de antemão para colocar seria isso. Muito obrigada, Francisco. Mais alguma sugestão? Mais alguém tem alguma inclusão de alguma coisa na ata? Se ninguém... Sim. Após essa inserção, sugeriu, a ata considera-se aprovada, eu acho que você já inseriu, já fez essas sugestões dele e considera aprovada, senão fica para a próxima. Sim, com certeza. Então, a ata pode ser aprovada com as inserções do Francisco que serão respeitadas. Pode ter certeza absoluta que o nosso secretário é muito eficiente, que ele vai colocá-las direitinho. Pode ser aprovada essa ata, todos aprovam a ata. Quem aprovar pode permanecer como está. Alguma abstenção? São 3 abstenções, 4 abstenções? Não, são 3 abstenções. E alguém rejeita a ata? Não. Então, foi aprovada com as inclusões do conselheiro Francisco. Então, a fala da presidência. Eu vou começar minha fala com um pesar muito grande jamais imaginei que em Campinas nós tivéssemos uma chacina como houve. E é um pesar que eu falo dessa chacina, e eu até estava vendo a participação de vocês aqui, estava pensando, se
essa pessoa tivesse se dedicado a qualquer causa que fosse, pode ser ambiental, pode ser de ajuda a crianças, pode ser de qualquer causa, ele se dedicaria a alguma coisa útil. Ele provavelmente não teria feito essa chacina. Então é lamentável, realmente lamentável. Tem dois ofícios aqui que eu recebi. Um ofício é do grupo de análise de projetos específicos. Foram incluídos mais alguns projetos relativos ao Colégio Notre Dame, e vai ser encaminhado para a Câmara de Licenciamento Ambiental para serem analisados. Já estou encaminhando para lá. E tem outro ofício, que nós temos o Conselho de Meio Ambiente, ele tem lugar no Conselho de Regulação e Controle Social do ARES-PCJ, para a gestão 2018-2020. E nós precisamos indicar 2 conselheiros para serem, para representar o CONDEMA, que seria o titular e o suplente. Se vocês, eu indicaria como titular o professor Carlos Alexandre, e eu me proponho a ser suplente, mas eu deixo os cargos em aberto. Se algum conselheiro estiver interessado nesses cargos. Alguém está interessado nesses cargos? Ninguém? Então, Carlos Alexandre, somos a dupla dinâmica aí. A senhora sopra e eu vou lá bater. Porque é uma situação que precisamos dar muita atenção. É uma situação bastante complexa, é muito complexa. Temos profissionais de excelente nível no ARES-PCJ, e precisamos nos preparar muito bem, professor Carlos Alexandre, para a próxima reunião que virá, para acompanharmos o altíssimo nível dessas reuniões. E defender o meio ambiente, que é a nossa missão é defender o meio ambiente. É do GAP da Maçã de Santo Antônio. Não, esse GAP para a gente, na verdade, não é só das Maçãs de Santo Antônio? Desculpe, Maçãs de Santo Antônio não. Do Colégio Notre Dame? Isso. Todas relativas ao Colégio Notre Dame. O que vai ter no Colégio Notre Dame? Que negócio é esse? Eu acho que é importante noticiar uma ofício dizer que vai ser encaminhado para a Câmara de Licenciamento. Do qual, É a listagem do GAP, aquela que a gente recebe. do qual a Notre Dame conselheira entrou, Tereza é o das projeto deles que está lá, mais... passaram para nós ver. A gente vai ter acesso na Câmara mesmo. Isso. Ela está encaminhando para a Câmara, o GAP. Tá fazendo Conselheira estudo Tereza, a senhora terá tudo isso disponível? Não, é que eu de quero saber primeira o que mão. vai ser feito lá, o que está aí. Sim, exatamente, mas são um monte de ofícios. Então, mas esse do GAP você não pode mandar pra gente? Questão de ordem, senhora presidente. Você não pode mandar pra gente o seu ofício? Não, questão de ordem, por favor. É assim, esse ofício vem para nós, Tereza. É que ela, pela primeira vez, está recebendo aqui. Normalmente ele vai lá para a secretaria, mas ela recebeu hoje aqui na mesa. Então ela está comunicando no pleno, já que ela recebeu na mesa. Mas ela está direcionando para a Câmara Técnica. Lá a gente seleciona e pede vistas, aí o GAP vem, a gente vai lá e averigua o que é o projeto. Tá Entendeu? bom. Não tem mais espaço lá. O ofício é... Lá não tem mais espaço.
em 46, 2018 do GAP. E ponto final. Eu vou abrir agora para a doutora Andréa Struffel ler nós recebemos uma outra carta do nosso presidente anterior, o Giovanni, só esclarecendo, ele não está recluso, ele não está em regime de reclusão, ele está detido, que é um regime bem mais light, bem mais, ele tem acesso, e ele não está também no Tremembé, como já foi noticiado, ele está na seção de cavalaria de São Paulo, do batalhão de cavalaria de São Paulo. Isso aí entra-se nos processos e eu vi isso aí pelo Google, não é segredo para ninguém. E ele está lá com quatro advogados e é uma situação de, afinal de contas, ele é promotor e ele tem um regime especial e não é só isso. O que aconteceu, ocorrido, foi julgado que ele ficaria dessa forma. Não é um benefício que ele está recebendo, não é nada disso. Sim, a sentença, o decorrer do processo dele, julgou que ele deveria cumprir dessa forma. E ele tem acesso, a mulher dele tem acesso a pessoa dele, recebe visitas, e numa dessas visitas ele pediu para ela trazer uma carta para a Secretaria do Verde, para justificar exatamente a renúncia dele. Então, eu vou pedir para a doutora Andréia ler essa carta. Bom, a primeira carta que eu li foi direcionada ao Condema aos conselheiros, e essa carta especificamente foi direcionada à secretária municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. É uma carta agora mais recente, de 9 de dezembro de 2018. Venho respeitosamente manifestar minha renúncia ao cargo de presidente do Condema, Conselho de Meio Ambiente de Campinas, faço por motivos pessoais em caráter irretratável. Requeiro que se dê imediata ciência, a senhora presidente doutora Bia, bem como ao pleno. Agradeço, comovido e emocionado todo o apoio que sempre recebi de Vossa Excelência, da Supervisora Departamental e do Pleno. Cordialmente, José Luiz PG Minicelli. Então, eu estou lendo a carta por uma questão de transparência novamente, né? Lemos a anterior, direcionada aos senhores, e agora a gente está lendo a direcionada à Secretaria do Verde, e que foi pedido, que foi comunicado ao Pleno, e agora num pedido, digamos assim, mais sucinto e mais formal de renúncia do então presidente do Condema. Muito obrigada, doutora Andréa. E essa carta, o original, está disponível, se alguém quiser, na Secretaria do Verde. Se alguém quiser ler a carta original, ela está à disposição. E agora eu vou fazer a abertura do processo eleitoral para a vaga de presidência e vice-presidência. O secretário Carlos preparou como é que vai ser esse processo eleitoral, com as datas, porque a partir do recebimento dessas cartas do Dr. Giovanni, a outra era no final de novembro. Esta era de outubro, sim, mas ele falava da sua renúncia final de novembro. Então, essa para a Secretaria do Verde, ela já é de dezembro. E, então, eu tenho prazo para abrir esse processo eleitoral. E o eficiente secretário Carlos já preparou todo o edital que está disponibilizado. Vocês podem questionar alguma coisa, vocês podem querer modificar alguma coisa, não é uma questão fechada.
O edital estava praticamente pronto na última reunião, né? Acho que o prazo estava curto, aí precisou passar por alguma operação lá de cronograma e a inclusão de um documento que o Conselho deliberou na reunião anterior, que é um atestado de antecedentes criminais. Então, praticamente o teor é o mesmo do edital, com exceção da inclusão desse item, né? De os inscritos apresentarem esse atestado e as novas datas lá de prazo de inscrição, está no final do edital, que a gente pode ler aqui, ou a gente já encaminhou por e-mail, né? Já não abriu Explica e-mail. brevemente as datas. Acho que é importante, eles estão muito preocupados com as datas. Sim. Então vamos abrir o cronograma aqui. Então o conteúdo do edital é praticamente o mesmo, como eu havia falado, né? As inscrições das chapas poderão ser efetuadas a partir do dia 13, o Conselho deliberando a aprovação do edital hoje. A gente pede a publicação e sai a partir de amanhã no Diário Oficial. As inscrições poderão ser feitas até o dia 28, isso é uma proposta, né? O Conselho vai deliberar quanto a isso. Até o dia 28 de dezembro, é um período complicado, porque tem as festas, tudo, mas foi o que a gente tem que cumprir também aquele período de 30 dias após a renúncia do presidente para concluir o processo de eleição. É regimental, justamente. E fica aí bem nessa data. Então, a gente tentou se adequar com esse período. Então, as inscrições até o dia 28, a Secretaria Executiva publica as inscrições das chapas deferidas ou não, dia 3 de janeiro, data que abrirá o processo para interposição de recursos. No dia 8 de janeiro, a Secretaria Executiva publica no Diário Oficial o deferimento ou indeferimento dos recursos apresentados pelas entidades, após análise, né, pela Comissão Eleitoral. A votação, a eleição dar-se-ia, né, por votação das entidades titulares no dia 9 de janeiro. Inclusive está amarrado com uma agenda do Salão Vermelho também, né, e está dentro do prazo dos 30 dias para a conclusão do processo eleitoral. Então, basicamente, foram essas as alterações, né, do edital apresentado anteriormente, a inclusão do documento, né, de antecedentes criminais e o novo cronograma começa a valer a partir das inscrições a partir de amanhã. Então é isso. Passo a palavra aqui para o presidente. Nós tivemos a contribuição de conselheiros que solicitaram que não, para evitar próximos problemas, próximos sustos, que fosse solicitado também o atestado de antecedentes criminais aos candidatos. E o Carlos eu entrei no site, eu já passei para ele como é que é muito fácil. Do próprio edital tem ele já colocou o link, então vocês entram lá, eles pedem algumas informações e já sai na mesma hora. Então isso aí é muito tranquilo e vai nos precaver contra próximos sustos. Então, eu vou colocar em votação esse edital, se alguém tiver alguma sugestão, alguma alteração. Ninguém se manifesta, ninguém. Então, foi aprovado o edital, então pode ser publicado. Alguma abstenção, alguma abstenção? Alguém contra? Também não. Então, aprovado por unanimidade. Então, nós vamos passar para o próximo.
sim, tem uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês a respeito das datas de quarta a quinta, porque essa alteração entre quarta e quinta-feira, na realidade, foi alguns anos atrás, foi instituído porque tinha conselheiros que não podiam vir, que só podiam vir na quarta, outros que só podiam vir na quinta. Então, para que todos pudessem vir, então foi instituído quarta e quinta. Só que o nosso secretário Carlos, fica muito complicado para ele, para fazer a reserva do Salão Vermelho nessa alternância. Na realidade, se tiver um dia certo, para ele ficaria mais fácil. E por acaso, se o Salão Vermelho não estiver disponível naquele dia, então muda-se para outro dia da semana. E eu gostaria de saber, Carlos Alexandre, pode falar. Bom, eu queria até aproveitar e levar uma nova proposta. Quanto a uma data única, ou na quinta-feira, sempre às quintas-feiras, acho que não seria problema, era melhor para todo mundo, mas também quanto ao horário. Há muito tempo a gente discute que a reunião do Conselho de Meio Ambiente acontece durante o dia, a maioria das pessoas trabalham. Eu estou deixando minha empresa, com vários aqui colegas, os próprios funcionários públicos deixam seu espaço com demandas internas aí para desenvolver atividades lá, para estar aqui presente durante o dia. E por que nós não mudamos para o período no final da tarde, tipo das 18h30 até umas 8h30 da noite, o que eu acho que seria muito profícuo para todos, inclusive permitindo que a população, quando tivesse uma pauta que fosse de interesse das universidades, das escolas, os alunos pudessem estar presentes. Então, assim, as pessoas que antes pleiteavam esse horário não se fazem mais presentes no Conselho de Meio Ambiente. Então, fica a minha sugestão também, senhora presidente, para colocar na pauta aqui com os conselheiros essa questão. Eu acho que a gente poderia fazer a reunião no período do final da tarde, o que seria muito mais interessante para todos nós. Mais alguma sugestão? Muito obrigada, Carlos Alexandre. Mais alguma sugestão, mais alguma manifestação de alguém? Então, nós vamos colocar em votação, bom, sempre com esse parênteses, nós precisamos, esse Salão Vermelho é bem disputado por um monte de não só conselhos, mas outros, para outras atividades, e sempre, então, nós vamos depender da disponibilidade. O ideal seria, como a conselheira Maria Helena já falou, que nós pudéssemos fazer uma mesa redonda. Eu adoraria isso, mas essas cadeiras não se movem. Eu acho que seria melhor. Só a instituição, onde fizemos o curso aquela vez. Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Então podemos colocar também, pensar em fazer, isso teria que ser submetido aos conselheiros. Poderia ser também, doutora Pira, na SANASA, o Centro de Conhecimento das Águas, que é um lugar que dá para a gente fazer uma mesa em oval, tá? E também tem estacionamento fácil para todo mundo. Sim, a outra, agradecemos muito a disponibilização. Já foram feitas várias reuniões, muito gostosas, o lugar é muito agradável. E qualquer lugar que não seja aqui no centro, os conselheiros vão ter que se manifestar a respeito da acessibilidade, da facilidade de chegar lá. Nesse local da SANASA, que é maravilhoso, a prefeitura, na época, ela disponibilizou o transporte daqui da prefeitura até lá. Então, disponibilizou uma van, e nós fomos de van. Inclusive eu, porque o meu GPS se perdeu, da primeira vez se perdeu no meio do caminho, eu consegui chegar lá. Mas, da segunda vez, aí eu fui de van, e agora já sei onde é que fica. Mas aí podemos colocar isso aí, a sugestão é que se coloque, se pergunte, faça
São várias questões, né? Itinerantes ou só fixas? Seria então itinerantes e fixas. Salão vermelho e itinerantes. Bom, vamos fazer as coisas por etapas. As itinerantes, eu acho que é uma questão mais complexa. Precisamos pedir a opinião dos conselheiros, porque não estão todos presentes aqui no momento para saber a facilidade de acesso a esses locais. E também a disponibilidade de locais. E nós fizemos reuniões no CAT também, que talvez o professor Reinaldo consiga entrar em contato. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor a respeito disso. Sim, exatamente o que eu estou falando. É uma questão a se pensar, uma questão para o futuro. É que a sugestão da doutora Maria Helena, da professora Maria Helena, é que para tornar as reuniões mais dinâmicas de alguma forma. Se tivesse aqui na prefeitura, também no local público, também poderia ser. É uma questão a se pensar e vamos aceitar sugestões. Sim, por favor, Mário. Então, a questão do agendamento do Salão Vermelho tem que ser feito com uma certa brevidade, né? Porque é disputável. Aí, isso aí a gente até já fez com base nos dias das reuniões que o Conselho costumou se reunir aqui neste ano. Então, eu já encaminhei lá no setor de gestão predial uma programação prévia de reuniões toda quarta a partir das 14 do ano todo, para assegurar as datas. E não dá para ficar depois procurando o local onde que vai poder reunir o conselho. Mas eu sugiro assim, que a gente mantenha essa data fixa do Salão Vermelho do ano aqui e que a gente passe a conhecer essas sugestões dos próprios conselheiros, né, da Sanasa, da doutora Maria Helena, né, da Guardinha lá, que é um espaço muito bom, e eventualmente a gente se reúna lá nesses espaços e a gente vai avaliando no futuro, né? A gente pode decidir com o conselho, esse local ficou melhor para todo mundo, lá é melhor. A gente vai experimentando, mas deixa aqui o Salão Vermelho com as datas amarradas já, para a gente depois não correr. Você pode cancelar com o tempo de antecedência? Aqui pode ser cancelado se a gente avisar com antecedência. Não pode dar, então, a sugestão do Alexandre, Carlos Alexandre, na quinta-feira, em vez da quarta. Então, é que eles já sinalizaram lá, as escolas, as quartas-feiras, mais acessível. Então, são duas coisas que nós vamos colocar em votação. A questão da quarta-feira, então, o eficiente secretário Carlos já sinalizou que as quartas-feiras o Salão Vermelho está com mais disponibilidade do que as quintas-feiras. Seria problemático para o... Assim, me desculpe. Eu entendo da seguinte maneira. A convocação e a localização, ela é prerrogativa da diretoria executiva do Conselho, não do corpo do Conselho. O pleno do Conselho vai deliberar quanto a questão da data e horário que a gente vai determinar para o cronograma de agenda anual. Aí sim, é o horário e a data que nós todos podemos. Eu mesmo fiz em várias oportunidades reuniões na Mackenzie, lá na própria Guardinha, já fiz, convoquei várias outras situações, né? E oportunamente avisando com antecedência, naturalmente, os conselheiros, senhores conselheiros, né? Para que não ocorresse deles virem para cá e por uma questão até da disponibilidade, às vezes, do Salão Vermelho. Aí o secretário fica à vontade para tentar fechar o máximo de datas possíveis aqui, e as que ficarem em aberto, posteriormente pode fazer um comunicado interno no meio do conselho, e aí a doutora, ou a presidência eleita depois, né, ela averigua qual a disponibilidade das entidades e comunica com antecedência apropriada. Eu acho que a questão da localização é pertinente, e sim, fazer uma hora lá na Guardinha, na Sanasa, é muito legal, a gente conhecer outros ambientes, é bacana, desde que tenha a condição de receber os conselheiros lá e tudo mais.
Eu acho que a questão de ordem nossa aqui é a data e horário, que seria, acho que o dia e horário, né? Que seria pertinente. Sim, então a primeira questão é terminar com a alternância de dias. Então, os conselheiros estão de acordo com que se termine com a alternância de dias? Alguém contra? Abstenções? Não, ninguém. As quartas-feiras, poderia ser as quartas-feiras? Poderia ser? Pode. Mas não pode ser quinta-feira. Vamos votar, fica mais fácil. Vamos Quem quer votar. quarta, quem Quem quer quarta-feira? Quem quer quarta-feira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carlos Alexandre. Favorável. 8. Professor Reinaldo. Tanto faz. E quinta-feira. 1, 2, 3, 4. E abstenções? Uma abstenção. Então, ficaram para a quarta-feira, a não ser uma falta de disponibilidade, assim, uma coisa excepcional. Mas a professora Maria Helena vai conseguir outro suplente tão maravilhoso quanto o Rafael, que foi realmente uma pessoa que tem muito a contribuir com o meio ambiente. Agora, a questão do horário. A questão do horário é uma questão também que o Carlos Alexandre levantou. E seria conselheiro Meira, com a sua sugestão? Aqui no Salão Vermelho, nós sabemos que podemos fazer em qualquer horário. Sim. Outro lugar que a gente vai fazer reunião... O pediram para o senhor falar, por favor, no microfone, porque as pessoas que estão atrás são praticamente todos os conselheiros, não gostariam de escutar também. Aqui no Salão Vermelho, nós temos condição de fazer em qualquer horário e é no centro. Em outro lugar que a gente procura, não sei se teremos as condições de fazer em qualquer horário, dependendo das condições que tem de segurança esse outro lugar. Obrigada pela sua sugestão. Pelo seu esclarecimento, realmente está certo. Agora, a questão de horário. Temos a sugestão de manter esse horário às 2 da tarde ou passar para um horário noturno. Aí vai depender dos conselheiros. Manter o horário das 2 horas da tarde conforme está agora. 1, 2... 10. Passar para o período noturno. 3, 4. Bom, tentamos, Carlos Alexandre. Abstenções. Perdeu uma vez, né? Abstenção, o Leandro. Uma abstenção. As pareceres das câmaras técnicas. Tem um encaminhamento bem objetivo. Certo. E já passou. E palavras dos conselheiros. Se quiser, pode. Eu encaminhei por e-mail para os conselheiros. Certo. E a gente pode, depois a presidente pode, aí referendo da andamento, que na verdade é uma retomada do trabalho sobre a resolução do problema, referente ao EIF da cidade, né? Sim, sim. Sim, por favor, fale ao microfone. Eu vou abrir mão de fazer a apresentação hoje, senhores conselheiros, dado o time que a gente tem de encerramento da reunião,
Mas eu encaminhei por e-mail do Conselho, né, toda essa documentação, tem um parecer jurídico de um desembargador do TRF4, né, desembargador federal, com entendimento sobre do que se trata o estudo de impacto de vizinhança, né, e que ele não depende de lei específica, né, na leitura dele. E aí eu coloco um encaminhamento de uma resolução do Conselho de Meio Ambiente de Campinas, com base no que foi aprovado no plano diretor, inclusive, né, para que a gente crie a comissão se reúna para a gente trabalhar um texto de uma resolução do CONDEMA, dando obrigatoriedade do estudo de impacto de vizinhança para todos os empreendimentos que tiverem um enquadramento ali mínimo. O texto do plano diretor hoje ele faz uma previsão, mas ele remete a uma lei específica. Sim. E aí ele fica restrito a grandes empreendimentos. E a gente sabe que os edifícios aqui na cidade, a questão viária aqui, é um problema seríssimo que a gente enfrenta e a gente precisa de ter o EI. Então, o entendimento desse jurista é muito bem elaborado. É um artigo, inclusive, de uma revista de direito ambiental de 2016. Eu compartilho ele com os senhores. E aí, na próxima reunião, a gente só aprova a abertura dos trabalhos, já que se trata de uma resolução de tamanha importância. E aí a gente marca depois as reuniões na Câmara Técnica de Planejamento para dar andamento aí no texto. Tá certo. Ok, professor Carlos Alexandre, eu fiz um curso do Ministério das Cidades, que fala exatamente a respeito da regulamentação e implementação do estudo de impacto de vizinhança. E ele dá todas as etapas, o porquê, o como. A minha sugestão particular é que não se deixe uma coisa meio no ar, assim, porque sempre vai ter dúvidas, sempre vai ter, assim. Eu lembro do tempo do licenciamento ambiental, quando não era online ainda, as discussões incríveis que tinha a respeito de detalhes totalmente, alguns muito relevantes, outros totalmente irrelevantes. Agora pacificou com essa questão de licenciamento online, pacificou tudo isso. Então, claro, como advogada, eu acho muito importante que exista uma lei, que exista uma regulamentação toda certinha, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. E outra sugestão é que nós procuremos vereadores que possam se interessar por essa legislação. Sim, por favor. O EIV é um assunto que vem sempre recorrente no CONDEMA, né, como instrumento. Ele é urbanístico, mas ele tem um impacto de vizinhança, impacto no meio ambiente urbano que chama a atenção do Conselho do Meio Ambiente. Eu sugiro, aí, como uma proposta do assunto não ficar estacionado, mas o assunto encaminhar, é que, embora ele esteja no plano diretor, embora essa lei ainda não tenha sido feita, está a cargo da CIPRUB fazê-lo, coordenar, nessa comissão chamar um técnico da CIPRUB, que está trabalhando com ele, e chamar uma representante do jurídico. Então nós temos aqui no CONDEMA tanto assento da CIPRUB quanto do jurídico. Chamar esses dois assentos para poder debater junto à Câmara de Licenciamento Ambiental como vai se desencadear o assunto do EIB. Eu vou colocar uma proposta bem operacional para poder ter os encaminhamentos necessários, tanto em relação à Câmara de Licenciamento Ambiental, quanto aos órgãos do Poder Executivo envolvidos. Só lembrando, doutor André, então, sim, o seu encaminhamento ele já é naturalmente os ofícios que eu estou trazendo ali, porque os documentos que eu estou compartilhando com os senhores são os ofícios de 2013 e de 2015, quando nós aqui na 147ª reunião ordinária aprovamos a criação de uma comissão para discutir. O prefeito nomeou das secretarias da CEPLAN, na época era o PUM, pois era separado da CEPLURB e da CEPLAN, quando começaram a discutir o plano diretor. Essa comissão se reuniu conosco, era até a técnica da CEPLAN, meu Deus, esqueci o nome dela agora, mas foi pedido pela CEPLURB que o fato de eles estarem internalizando no plano diretor da discussão, se o CONDEMA abriria a mão para discutir isso no plano diretor. Nós concordamos, trouxemos ao pleno, o pleno concordou. O que ocorreu foi que na discussão do plano diretor,
houve sim contribuições do CONDEMA no texto final, até no documento que eu mando para vocês, uma síntese lá da proposta, eu esclareço isso, mas que ele ficou ainda com aquele apêndice da lei específica. E o que há entendimento na lei federal, dos juristas, é de que você não tem obrigatoriedade de ter lei específica, não. O artigo 36 do Estatuto das Cidades, ele traz um esclarecimento, e o jurista ali, ele defende um ponto em cima de um trabalho de anos que ele faz, inclusive, né, dizendo que não há necessidade. E aí, com isso, com base na lei federal, e com o fato de ter a previsão do plano diretor hoje já, independente da lei específica ou não, o CONDEMA pode sim regulamentar, trazer uma resolução no âmbito das questões ambientais que transversalizam o waiver, né, para o licenciamento. Ele não concorre com EIA-RIMA, não concorre com RAP, com nada do licenciamento ambiental, né? E essa resolução ela pode até consubstanciar um direcionamento para a lei específica depois da Câmara, uma provocação. Eu creio que nós temos que fazer o nosso papel aqui, que já é histórico do CONDEMA brigar pelo waiver, e a gente tem a oportunidade, e a senhora, se a chapa que vem aí, que eu apoio, que é a chapa da doutora Pia, com o professor Reinaldo, que eu já lanço aqui eles aqui, né, a chapa deles, foram os nossos futuros presidentes e vice, já fica aí o mérito desse grupo de trabalho da gestão de vocês aí. Obrigado. Alexandre, desculpa não ter lido os ofícios que você encaminhou, acho que não deu tempo de enviar para os conselheiros ainda, então eu não os li, mas estamos falando da mesma linguagem, né? Entendemos que seria importante a realização do EIB. Agora, a formatação urbanística e a formatação jurídica, então eu sugiro que convide então, as pastas, né, que são competentes, que é a jurídica e a CETURB, para poder ter qualidade no trabalho de vocês, né, nos encaminhamentos que o CONDEMA vai fazer. Doutora André, então já vamos fazer toda uma parceria aí para que a coisa saia muito bem feita. E realmente, Carlos Alexandre, não é fácil fazer ambos, que nas suas duas gestões e depois nessa gestão também foi retomado pelo doutor Giovanni. Essa questão do waiver é uma questão muito importante e precisamos realmente pressionar. Nós vamos pressionar e nós vamos conseguir. Tereza. Oi, pessoal. Duas coisinhas que são rápidas. Uma eu queria falar do que a gente enviou, depois eu vou mandar para todo mundo cópia. Enviamos querendo resposta daquele requerimento do CONDEMA, que já CONDEMA faz um ano que eu falo, que a gente mandou para os serviços públicos e ninguém respondeu, ficou por isso mesmo. Aí eu falei até na última reunião, a gente ia mandar por aqui, mas o pessoal lá resolveu mandar por lá mesmo. Então eu vou mandar para vocês, já foi protocolado, e teve um outro caminhamento na sequência, mais duas coisas. Uma, pedindo a gestão e controle uma auditoria dessa licitação, nos moldes de uma que teve, que está inclusive no site da Prefeitura, na gestão e controle, uma auditoria em 2015, que foi sobre as praças. Então a gente quer uma naqueles moldes, só que só das árvores. E também enviamos para o Ministério Público essa documentação, pedindo uma investigação dessa licitação. Porque só no bairro Cambuí faltam 5.612 árvores. E aquela licitação, um dos itens é para se plantar 1.400 árvores por mês. E a gente não sabe onde estão essas árvores. Tá certo? O que a gente vê é só maltrato, é só poda, é só extração e é só uma falta de cuidado generalizada. Então, depois eu vou mandar essa papelada para vocês. E eu queria falar também que a gente está desistindo do Conselho Animal, porque a gente já começou aí, fomos de certa maneira maltratados, eu não gostei da maneira como foi a coisa, porque a gente não tinha sido nomeado. Criou um clima, e eu falei, bom, eu não vou voltar enquanto a gente não for nomeado. E até hoje, eu não sei se a gente está nomeado ou não, então eu estou abrindo mão aqui para quem quiser ir no nosso lugar, tá? Porque está muito complicado aqui. Quando a gente quiser, a gente vai sem ser conselheiro.
Obrigada. A minha sugestão é que o secretário Carlos que ele verifique se o CONDEMA tem, como é que está a situação do CONDEMA frente ao Conselho Animal, porque nós não podemos perder uma... Não, houve a indicação do CONDEMA para a representação lá através da Tereza Penteado, foi encaminhado no portaria de nomeação, mas ela não saiu ainda. Mas assim, a portaria sai de forma retroativa, né? Então, Tereza, você é conselheira, sim. Sim, não, mas eu estou pedindo a minha conta de lá, eu não vou mais. Eu quero trocar com alguém. Mas aí é uma opção. Tem que ver Não, foi muito chato, foi muito esquisito aquilo, sabe? Eu não achei legal. E depois nunca mais deu a nomeação, nunca mais deu, e eu nunca mais voltei, porque eu volto lá e eles falam, você não é nomeada, você não faz parte do conselho, sabe? Então, eu não vou mais. Eu estou aqui entregando que eu topei fazer e alguém que entre no lugar. O que é legal, o que não é legal, não é legal, sabe? A gente não vai lá para ser maltratado, nem para ser com certeza, mal encarado ou qualquer coisa que o valha, sabe? Você disponibiliza tempo e tudo para fazer alguma coisa legal. Aquilo lá é uma bagunça, vocês podem ir lá para ver. Um horror aqui o conceito. Quem quiser ir lá que vai, eu não vou mais não, sinto muito. Muito obrigada, mas... Olha, quem vai ser defendendo, Tereza, são os animais. Assim como você defende as nossas árvores aqui. Então eu prefiro ficar casada. Você. Olha, aquele conselho, vai lá ver o que é. Depois você me conta. Vai lá. Quem quiser, vai lá. Amanhã tem uma. Sim, Tereza, assim como eu vou pedir que aí já vai ficar para a próxima gestão, de quem assumir a próxima gestão. Mas eu acho que deveria ser feito um ofício solicitando esclarecimentos quanto a essa questão, que foi realmente muito desagradável. E eu não consigo entender como que acontece uma coisa dessas, realmente. Então, palavras conselheiros. Eu abro para as palavras conselheiros. Alguém tem alguma fala para dizer? Se ninguém tiver nada para dizer, eu vou renunciar à minha vice-presidência, porque eu tenho a intenção de me candidatar para a presidência junto com o professor Reinaldo, como já adiantaram. E eu espero ter outros candidatos, porque esse conselho, eu tenho maior amor por esse conselho. E esse conselho realmente é um presidente que for de boa vontade, sem partidização política, como foi nas últimas gestões, esse conselho funciona, que está uma maravilha. Eu estou com muito gosto que eu estou participando desse conselho. Questão de ordem só, presidente. Assim, mesmo que o regimento interno, claro, a senhora não precisa denunciar. É automático já, a senhora responde como interina até o dia da eleição, tá? Claro que no dia a Secretaria Executiva preside o processo, não tem problema nenhum, mas os encaminhamentos desse e-mail, com documentação que tem que ser despachada, a senhora tem prerrogativa, sim, de ir lá e dar encaminhamento, os documentos que a Câmara Técnica deliberar, outros documentos, inclusive do Diário Oficial aí que está sendo previsto, né? A senhora pode fazê-lo. O regimento interno ele deixa bem claro isso, não há essa necessidade. A obrigatoriedade sua é de convocar novas eleições, mas lá não diz que a senhora tem que abrir mão, mesmo que a senhora tenha a opção de se propor a estar presidente na chapa que vem aí, sem problema nenhum, é só uma observação. Então a senhora renuncia, acho que a senhora revoga a sua renúncia. Eu revogo a minha renúncia, muito obrigada, Carlos Alexandre. Eu queria ser... Aí é prerrogativa dela. Sim, eu renuncio, eu revogo a minha renúncia. Porque realmente nesse período há necessidade de um presidente interino, alguém que... Então
a reunião está encerrada e, como é a última reunião do ano, desejo um Feliz Natal para todos nós e um 2019 com mais árvores, com mais verde, com mais animais bem tratados. Tereza, vamos fazer um ofício e vamos voltar atrás. Não, eu não vou mais. Tá bom. Muito obrigada, mas enquanto aquilo lá não se organizar, não. Olha, eu agradeço muito.